E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende a analisar o gráfico de forma correta. Hoje é sábado, né? Hoje é dia de OTC, então vamos lá para o gráfico? Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer? Vamos abrir aqui um primeiro ativo, NZD-USD. Vamos ver o que os gráficos estão fazendo. Olha que disparada. Eu vou seguir com ele porque, dá uma olhada. Ó. Se ele tem essa região aqui, que ele poderia ter feito um movimento de correção, quando eu olho o gráfico dessa forma aqui, ele já está buscando alguma coisa que nem se vê. Tá? Então eu vou seguir com ele. Tá lá, ó, já primeira entrada. Nem vou perder muito tempo analisando. Por quê? Entenda o seguinte, ó. Aprenda a ver o gráfico nos canais. Olha só. O gráfico está trabalhando num canal aqui, não tá? Um belo de um canal. Opa! Cadu. Você aprendeu a usar a ferramenta? Eu uso tão pouco, gente, essas linhas, que quando eu vou utilizar, eu não sei utilizar. Ó, olha os canais. Olha onde o candle está indo tocar lá. Lá no canal. Agora ele tem que ficar lá em cima, né? Porque senão eu tomo loss. Dá uma olhada. Canal. Tá lá. Então, se você aprender como analisar um canal, você vai entender também uma das movimentações do gráfico. Olha só o gráfico fazendo movimentos, ó. Opa, não vou fazer de vermelho, né? Poxa vida. Tem que fazer uma corzinha bonita que você entenda, ó. Olha o canal. Qual é a expectativa do gráfico? Que ele faça essas movimentações. Então, quando ele mostra para mim essa movimentação e mostra esse bendito candle aqui, ó, tendo espaço para ele continuar o movimento, o que eu vou fazer com ele? Eu vou seguir com ele. Não tem nada para travar ele lá atrás, não tem nada para segurar o movimento lá atrás. Eu vou fazer o quê? Eu vou travar ele, vou fazer a movimentação. Tranquilo? Entendido essa primeira entrada? Você que é novo aqui no canal, você que quer aprender análise gráfica, você que realmente quer saber como analisar o gráfico, se inscreve no canal, ative o sino de notificações, você tem aula todos os dias aqui, inclusive eu estou também trazendo aulas operando em OTC, onde não tem o volume, né, que eu uso muito, como é um filtro profissional, é uma forma de operar como uma das vertentes da análise gráfica. Eu utilizo muito o volume, aqui não utilizo, mas para mostrar para você que independe do volume. Se você souber análise gráfica, você opera os gráficos. Então aproveite, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Você que é novo, que não tem esse e-book ainda, ó, eu deixo aqui inteiramente grátis um e-book de 16 padrões de vela em 36 páginas que todo trader tem que saber. Você pode ir no meu canal do Telegram, seja aí no banner do canal ou no link da descrição. Você vai entrar lá, ó, treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis. Você vem em mensagem fixada, ó, clica e faz o download, tá? Tem os links para o download. Aqui você vai ver resultados dos alunos, ó, como o Cássio aqui, resultados de seus ensinamentos, principalmente depois da aula de atualização no treinamento. As entradas estão muito mais conscientes. Que legal! Parece que aprendi os caminhos da pedra do gráfico. A análise gráfica é vida. Isso aí, Cássio. Aqui, ó, alunos mandando sequência linda, ó, dá uma olhada. Quem mandou esse pequeno vídeo aqui foi o Nicolas. O Nicolas mandou aqui, ó, fazendo um 11-0 agora de manhã, no sábado. Aí ele conta toda uma história aqui, que ele, depois que ele fez o diário para entender os seus erros e corrigir aquilo que ele estava fazendo de errado, dentro daquilo que ele estuda na análise gráfica, as coisas começaram acontecendo, fazendo grandes resultados, e hoje pela manhã já 11-0. Né? O Nicolas aí, aluno novo, está aprendendo. Aqui, ó, na mosca, dobrando a banca, né, o capital, o aluno postando aqui, ó, sua continha em dólar. Boa noite, professor, batendo meta no temido OTC, ó, fazendo as suas análises, fazendo suas marcações, é isso aí. Aqui, ó, é um grande testemunho, depois você dá uma lida aí do Djalma. O Djalma, só essa manhã, ele já pagou o treinamento e sobrou dinheiro ainda. O Djalma já é um aluno aí com mais tempo, né? Eu acho que vocês conhecem a história dele.
é aquele que foi funcionário numa barbearia, hoje ele é dono da barbearia, e ele segue aí. Ele fala e dá todo um testemunho como ele me conheceu, ó, 2019, depois 2021, e aí você dá uma lida aí. Eu não vou ler aqui para não ficar chato para vocês ficam aí resmungando, tem um monte de gente que resmunga aí. Aqui é o Juliano, ó, tá aí professor, não consegui operar pela manhã, que foi no dia de ontem por conta da volatilidade, eu tinha que sair cedo. Nada impede de ter uma olhadinha no OTC e fazer umas entradinhas conscientes. Ó, 3-1 tá bom para uma sexta-feira, um ótimo fim de semana e abençoado para você também, Juliano. Então, ó, você vai ver aulas do YouTube aqui, ó, os links você vai ver os alunos, dá uma olhada, aqui é o Michel, ó. Opa, professor Cadu, para não deixar de postar para o senhor minhas entradas de hoje, tenha um ótimo dia abençoado por Deus. Olha que sequência linda do Michel. Então entra aí no canal do Telegram, baixa o e-book. Tem alguma dúvida sobre como baixar? Não consegue? Tem alguma dúvida técnica? Você pode mandar uma mensagem para mim também no meu direct, no meu Instagram. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem o link de aquisição do treinamento. Também tem o link aqui do meu WhatsApp, o meu Telegram direto comigo. Lembrando que o treinamento ainda está com 60% de desconto. Para você que quer ser como esses alunos aí, ó, batendo meta, fazendo saque num sábado de manhã, sabendo realmente como que o gráfico funciona, deixando de entregar dinheiro para o mercado, sabendo tirar dinheiro do mercado, você será muito bem-vindo. Aproveite que estamos aí num super desconto, que é para que todo mundo possa estudar e saber como analisar os gráficos, tá bom? Então vamos continuar aqui no sabadão de OTC, vamos continuar operando os gráficos, ó, NZD, USD que nós fizemos entrada, né? USD, SGD, aqueles ativos que são aqueles ativos bem, né, que só aparecem em dias de OTC. Vamos ver, vamos fazer uma análise aqui, ó. Vou traçar, vou fazer algumas marcações para você entender algumas coisas, tá? Para que você compreenda algumas movimentações, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá muito estranho esse gráfico. Deixa eu ver se ele trabalha com lógica. Ó, chega aqui, subiu, volta daqui, veio, foi, volta daqui. Então, se ele estiver trabalhando como lógica, ele tem que fazer pelo menos mais um candle de baixa ali dentro desse canal. Ele tem que vir pelo menos aqui, ó. Vou até traçar uma linha para você. Tem que vir no mínimo aqui. Por quê? Gente, quando você entrar no gráfico e ver o gráfico com muito pavio, muita volatilidade, você não consegue entender o seu movimento, procure traçar canais. Aprenda como operar canais no gráfico em opções binárias, fazendo as marcações de suporte e resistência. Por quê? Vou dar uma dica para você aqui, ó, dica de ouro de como operar OTC em suporte e resistência. O suporte e resistência ele trabalha em canais. O que marca o suporte e resistência são canais. Então, se você saber como analisar o gráfico e saber como ele trabalha dentro das ondas, você vai entender como trabalhar o gráfico. Dá uma olhada que coisa linda, ó. Opa, não era para sair daqui. Olha que coisa linda. Olha que entradinha linda. Entendeu a movimentação? Quando o candle chegou aqui, ó, nessa região, ele está dentro de um canal. Ele deixou este padrão. Veio aqui, deixou um engolfo gigante. Ele tem a possibilidade de buscar, na verdade, aqui é o ponto de correção dele. Ó. Esse é o ponto de correção dele. Depois tem esse outro ponto de correção. Depois tem esse ponto de correção. Olha novamente o gráfico trabalhando em canais. Ó. Canal de 100% e canal de 50%. Tá? Aprenda como operar canais. Lá no treinamento, você aprende a fundo sobre a questão dos canais e, é claro, né, não é só você marcar o canal pronto, acabou. Existe todo um contexto trabalhado nos canais. Porque com o contexto da movimentação e você entendendo, por exemplo, um padrão de vela aqui como gatilho de entrada, como um padrão de entrada, você vai entender como operar os canais de forma correta. Você vai saber como marcar suporte e resistência em canais. Você vai saber como identificar regiões de oferta e demanda em canais. E essas identificações nos canais do gráfico, você vai entender a movimentação por esses canais.
A ponto de um ativo como esse, ó, o SD, SGD, você entender que ele está trabalhando bonito. Por quê? Ó? Porque é como se acontecesse assim, ó. Feche os seus olhos e não veja cores. É como se o gráfico estivesse fazendo este movimento aqui, ó. Ele está fazendo esse movimento. Por quê? Porque você está vendo um canal. Você está vendo o preço trabalhando um canal. Agora, é claro que o que ele for marcar de padrão nos movimentos e o que ele está fazendo de movimentação, você tem que seguir uma padronagem, você tem que seguir um entendimento de contexto. E isso você aprende. É só querer. Olha, eu não falei que aqui era ponto de correção? Ó. Aqui, né? Não, eu marquei aqui ponto de correção. Ó. Ele rompeu e está vindo buscar aqui embaixo. Também, ó, é outro ponto de correção. Eu pensei nesse aqui porque ele está exatamente em 50%. Mas não adianta, como eu sempre falo para vocês, adianta eu marcar aqui, ó, e aqui é o ponto de correção. Aí só porque o candle está vindo aqui, tocou na linha, eu vou entrar comprado? Não, gente. Por isso que o trade não é bateu na linha, entrou. Tem um monte de gente sofrendo no mercado, frustrado porque não sabe analisar o gráfico e trabalha com o tal de bateu na linha, entrou. Por isso que não é assim que funciona. Cadu, mas ó, ele veio aqui ó, no pavio. E se eu entrasse aqui no fechamento dele? Não, você vai entrar no fechamento porque ele veio buscar essa região. Olha como que o gráfico é lindo. Ele veio buscar essa região. Ele rompeu essa região. Eu falei para você que aqui era uma região de correção, não era? Era. Ele rompeu e veio buscar o quê? A de baixo. A de baixo. Então, quando o gráfico está aqui, ó, olha o espaço que ele tem ainda para fazer movimentação até uma região que pode segurá-lo. Isso que ele fez uma correção aqui, ó. Nem devia fazer essa correção. Por quê? Porque mostra que o gráfico não está trabalhando com muita lógica, não. O gráfico não está trabalhando assim com muita dedicação, não. Mas, porém, contudo, todavia, quando você sabe análise gráfica e tem experiência diante dos gráficos, você vai lá e faz o que tem que fazer. Ó, ativo, Euro-GBP consolidando aqui. Vamos ver se ele faz mais um ali. Será que ele faz mais um? Está consolidando. Se ele descesse um pouquinho aqui, se ele tivesse fechado aqui, ó, ele fechou esse doji. Se ele tivesse fechado um candle de alta ali, eu até pensaria em com ele. Aí eu poderia ter vindo com ele, mas por que eu não desci com ele depois desse doji? Ó, dá uma olhada aqui. Você viu que ele fez um doji e ele subiu? Olha que interessante, ele fez o doji, que poderia ser um padrão de correção para ele descer, e ele subiu até a máxima desse candle. Aqui, ó, ele está querendo fazer a mesma coisa, talvez eles venham na máxima ali. Então, também não está um gráfico volátil, né? Ó, tá chacoalhando muito, se mexendo muito. Deixa eu dar uma olhada aqui. É um gráfico que está fazendo movimentações, ó. Ele faz bandeiras, desce, bandeira, desce, bandeira, desce. Aqui pode ser mais uma bandeira a ser rompida, mas eu não vou ficar esperando ele fazer bandeira e romper, não. Vamos caminhar com o gráfico. Vamos analisando o gráfico. Ó, o gráfico chegou nessa região, abriu com um gap gigantesco, é o Aldicad, né? Nessa região eu não vou nem ver o Aldicad. Olha só que gráfico feio. Vamos caminhando pelo gráfico. O SDCHF. Hoje é sábado, né, gente? Vamos procurar fazer OTC, fazer uma entradinha bonita, caprichada. Já fizemos aqui ó, em NZD-USD. Olha que derrubada de preço. Fizemos aqui em USD-SGD. E agora estamos analisando mais uma possibilidade de entrada aqui. Com lógica, com razão, entendendo o movimento do gráfico, sem ter aquela percepção de que devemos fazer uma entrada ou não. Olha só o gráfico, ó. Eu ia falar que ele começou a fazer um movimento para segurar esse ativo nessa região, só que ele veio tocar com o pavio e já começou a recolher. Aí fica difícil, né, para a gente fazer um movimento de entrada, ó. Agora ele vem aqui novamente, nessa mesma região. Deixa eu dar uma olhada ali, ó. Nós estamos falando do SDCHF. Se a gente for pensar em canal, ó, que canal ele está fazendo aqui? Aqui não dá para saber, por enquanto, né? O canal está bem
Agora ele está bem esticado ali naquela região, ó. Está bem esticado, está ainda pegando esse pavio aqui, nessa região, tá vendo, ó? Percebeu que ele está ali ainda na região do pavio, desse polvo ali, ó? Tá aparentemente querendo continuar o movimento, e aí é que entra o volume. Se tivesse um volume aqui mostrando uma região, eu até pensaria em continuar o movimento, mas não tem. Agora dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada na região. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu vou entrar corrigindo. Eu vou corrigir porque ele veio aqui, ó. Olha onde ele veio, ó. Exatamente em cima deste candle aqui. Então, qual é a possibilidade de movimentação? Primeiro, que ele está num canal ainda, ó, de alta, tá? Ele está num canal de alta. Olhe sempre os canais. Canal de alta. Qual é o 50% deste canal? 50% deste canal é este movimento. O que está acontecendo com ele? Vamos analisar os canais? Como eu opero opções binárias analisando os canais? Vamos ver os canais. Vamos ver por onde está passando o ativo. Vamos ver por onde as ondas do preço estão caminhando. Olha que coisa linda. Então, se eu tenho um canal de alta e ele ainda não passou pelo menos 50%, qual que é a força do movimento? A força do movimento continua um ativo de alta. Então eu vou fazer uma entrada de compra. Tá lá, gente. Tá lá. Qual é a dificuldade de entender isso? Eu sei que para muitos isso é dificultoso, mas eu vejo um padrão de correção aqui, ó, junto com uma absorção do mercado nessa região. Eu vejo o gráfico trabalhando regiões. Ó, veja esse ponto, veja esse ponto. Veja esse ponto. O que eu espero desse gráfico? Que ele continue o movimento do canal. Então, se eu tenho uma perspectiva de movimentação do gráfico, por que eu vou querer inventar na frente do gráfico? Se você não tem uma noção gráfica ou não tem um entendimento gráfico, aprenda como operar por canais. Ó, vou marcar de novo, ó. Aqui fez uma absorção do mercado. Eu estou de olho nos movimentos. Aqui eu vejo o canal, vejo movimentação de canal. Eu vejo o canal tanto diagonal como paralelo. E aí, ó, eu tenho o quê? A perspectiva da movimentação do gráfico, que ele continue o seu caminho. Simples, simples. Então eu chego aqui, por exemplo, num sábado. Ah, eu não tenho volume, o gráfico está volátil, eu não sei o que eu faço. Primeira coisa, você tem conhecimento técnico? Tenho. Você está estudando análise gráfica? Estou. Está no treinamento? Estou. Maravilha, melhor ainda. O que acontece? Você tem conhecimento técnico para fazer as suas entradas. A partir do momento que você tem conhecimento técnico, você tem que ter o quê? Uma observação no trabalho do gráfico. Como o gráfico está trabalhando? Quando eu vejo esse gráfico aqui, ó, dá uma olhada. Nossa, ele parece um gráfico totalmente diferente, né? Mas olha só, ele tem um topo, ele tem um fundo bem definido. Ao mesmo tempo que eu vejo ele trabalhando num canal de alta, que é o que ele está fazendo, eu também vejo ele trabalhando de forma paralela. Ou seja, se esse preço ainda não teve força para vir buscar fundo aqui nessa região, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar aqui, ó, ele vai ficar trabalhando aqui, ó, dentro desse canal. Por quê? Ó, canal paralelo, canal paralelo. Então, olha só o visual do gráfico. Você começa a ver vários pontos de entrada, tanto de continuação de preço como de correção de preço dentro dos canais. O suporte e resistência trabalha nos canais. Os canais são formados por suporte e resistência. Se você perguntar assim para mim, o que é um canal gráfico? É justamente a junção de suporte e resistência no gráfico. É onde existe uma linha superior mostrando uma região de resistência e uma linha inferior mostrando região de suporte, ou seja, região de demanda e região de oferta. O preço vai trabalhar entre esses movimentos. Ele sempre vai fazer correções ou continuações de movimento dentro desses canais, seja canais paralelos, seja canais diagonal. Olha só ele tentando buscar essa região aqui, ó, e parando nessa região. Olha aqui.
naquele canal paralelo que eu falei. Só que é claro, né, gente? Eu estou falando aqui de canais de uma forma, talvez você não saiba o contexto todo do gráfico. Eu estou falando de uma forma de canais. A forma de marcar canais seria o setor das tendências. Então, quando você vai estudar o gráfico, primeiro tem todo um contexto de dinâmica do gráfico, para você aprender o gráfico. Depois vem as regiões, aí vem as tendências. Onde que eu vou estudar os canais? Eu vou estudar os canais junto com tendência. Por quê? O que é um canal, gente? É a marcação de uma tendência em forma de canais, onde eu vejo os canais trabalhando de forma diagonal. Eu posso ver paralelo? Pode, mas se eu ver paralelo eu não vejo tendência. Mas você está entendendo o que eu estou falando. Então, no rol das tendências, eu vou estudar os canais. E aí depois dentro do rol das tendências, eu vou depois para os candles, principalmente quando trabalho em OTC, ó, que faz esses gaps aqui. Aí eu vou trabalhar os candles, vou entender todas as movimentações dos candles, seja em canais ou não. Abertura e fechamento de candles, como um candle como esse aqui, ó. Abertura e fechamento de candle, regiões, modelos, continuidade, correções e tudo mais. Vários tipos de candle. E depois eu vou para a questão dos fluxos do volume. Então veja que não é só chegar e sair marcando o canal. Não é assim. Você tem que marcar um canal dentro de um conhecimento técnico de movimentação do gráfico. Porque se você não souber como operar um suporte e resistência, se você não souber como operar uma tendência, mas você não sabe aplicar um padrão de vela, por exemplo, como padrão de entrada e sai marcando canais, Cadu, aí vem depois o seguidor lá do YouTube, né? Cadu, marquei canal, entrei e não deu nada certo do que você fala. Ontem mesmo teve um camarada que falou assim, eu marquei os canais, né? Por isso que eu estou trazendo áudio de canais. Eu marquei os canais, chegou na extremidade aqui, ó. Ele quis dizer isso aqui, né, a pessoa. Eu marquei canal, chegou na extremidade aqui, ó, rompeu. Chegou na extremidade aqui, rompeu. É óbvio, meu amigo ou minha amiga, que vai romper. Porque existe uma contextualização do gráfico. Se fosse só marcar canal e sair sentando o dedo na entrada, comprando, vendendo, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas não é assim. Por isso que o gráfico ele é vivo, por isso que robô não funciona em gráfico, por isso que sala de sinais não funciona em gráfico. Você tem que ter uma habilidade técnica, por isso o mundo em Forex opera dessa forma, onde os traders trazem a sua razão e emoção para o gráfico e eles vão se modificando conforme as negociações vão surgindo. Se nesse momento aqui, ó, alguém comprou dólar em relação ao dólar suíço de uma forma pesada, o preço chega aqui, ele sai da posição. Aí quando alguém pensa assim, entra a força de novo, ele fala assim, eles vão comprar de novo, vão valorizar, vão entrar com tudo, entra com tudo e de repente olha o que aconteceu, ó. Chegou nessa região, já caiu de novo, ou seja, é uma incógnita sobre o que está se querendo fazer. Por isso, que se você não aprender a ler o gráfico, não aprender a ter um contexto para que você entenda as movimentações e saiba como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência, assim como operar os canais, ou saber como operar os canais em suporte e resistência em opções binárias no gráfico, isso vai te ajudar mas muito, 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 muito. Só que você tem que entender os porquês. Você tem que entender os prós do movimento, os contra os movimentos. Por que eu posso fazer uma compra ali naquela região? Por que eu não posso fazer uma compra naquela região? E assim você vai mapeando o gráfico, vai entendendo os movimentos para fazer suas operações. Hoje, ó, sábado pela manhã, tranquilo, uma entrada em USD-CHF, uma entrada em USD-SGD, uma entrada em NZD-USD. Eu acho que você conseguiu compreender o meu recado, uma forma básica e simples de você acompanhar a movimentação do gráfico para você operar o ativo entre canais, sabendo que o canal é formado por suporte e resistência e o preço vai trabalhando entre ondas entre essas regiões. Se você tiver aptidão técnica e habilidade, você vai bater metas todos os dias. Se você se aprofundar, então, em questão da análise gráfica,
principalmente dentro de um contexto gráfico, como se aplica a análise gráfica, com técnica, dentro de um método de estudo correto, então ninguém te segura, você vai bater a meta todo dia. Por isso que eu desenvolvi um treinamento, e se você quiser aprender da forma correta, será muito bem-vindo. O seu acesso é para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Aproveite o seu sábado, tenha um resto de sábado maravilhoso. Eu te vejo amanhã aqui também no domingão, vou trazer aula amanhã aqui para você, tá? Vou operar amanhã pela manhã e te vejo amanhã então, tá? Não esquece, por gentileza, não saia sem deixar um like. Se você já deu like durante a live, terminou a aula aqui, vá conferir. Às vezes, gente, tem muita gente que relata para mim assim que deixa o like durante a aula e depois quando vai ver, o like sumiu. São bugs do YouTube, né? Então, depois da aula, confere, vê se o like foi dado mesmo, vai lá dar o like de novo, deixa um comentário. É a única coisa que eu te peço para ajudar o canal, né, em contrapartida das aulas gratuitas aqui. Se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar o seu like e deixar aquele comentário após a aula. Tudo isso ajuda muito o canal e também me incentiva, né, a trazer mais aulas para vocês. Quando eu chego no dia seguinte, que eu vou subir uma aula para vocês aqui, dou uma olhada lá no YouTube e vejo várias visualizações, vários comentários, vários cliques, eu penso assim, poxa, o pessoal está gostando, tô no caminho certo, vou trazer mais conteúdo. Agora, se eu olho o painel lá, não tem clique, não tem comentário, não tem nada, eu fico pensando, poxa, né? Será que esse tempo está sendo bom, está sendo valioso para eu trazer conhecimento para o pessoal? Então, vamos incentivar aí o Cadu a trazer mais conteúdos, continuar trazendo aulas para vocês aqui de forma gratuita, tá bom, gente? Quem quer vir para o treinamento, só entrar em contato, 24 horas aberto a forma de aquisição, você pode entrar no treinamento qualquer hora da noite, do dia, feriado, sem problemas, tá bom? Então te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus, fui!